Glória a Jesus. Podem todos te deixar, eu jamais vou te esquecer. E se de mim se afastar, eu vou atrás de você. Entendas, filho, eu sou teu pai. Eu sei o que é melhor pra ti. Eu sei que podes questionar, não entender meu agir, mas se eu te provo é porque eu te amo. Saibas que nunca saio dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Eu te fiz promessas, Você pra mim vale mais do que ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso. Não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho hoje, através desse vídeo, contar um pouco da minha história. E considerando que essa semana nós tivemos a celebração do Dia das Mães, eu quero fazer um paralelo entre a minha história com as minhas mães, né, que Deus me concedeu, e a história de mães e filhos no contexto de família e de perdão, de caminhar juntos, de prosseguir e principalmente de entender o propósito de Deus, de compreender o porquê de Deus permitir que algumas coisas aconteçam na nossa vida. E eu quero começar falando que eu conheci a minha mãe biológica aos 21 anos, porque os meus pais se separaram quando eu tinha apenas 5 anos de idade e eu cresci com o meu pai. E eu tive uma infância um pouquinho complicada, vivi alguns casamentos do meu pai, vivi uma distância grande da minha mãe biológica porque a minha primeira madrasta, ela tinha uma dificuldade em aceitar a presença da minha mãe na nossa vida e por um longo tempo, por longos anos, ela tentou nos convencer de que a nossa mãe, ela não se importava com a gente, que ela não fazia contato porque era como se a gente tivesse deixado de existir para ela. E por muitos anos eu orei a Deus ainda criança, pedindo ao Senhor que Ele de alguma forma unisse de novo os meus pais, porque como criança eu não tinha um entendimento da separação deles ou do contexto do que os fez entender que havia terminado e que não havia como prosseguir juntos. E um dia eu encontrei uma caixa de sapatos cheias de cartas da minha mãe. Eram muitas, não poucas. E essa caixa, onde a minha primeira madrasta guardava as cartas que minha mãe escrevia para mim, para que eu não tivesse conhecimento, a minha mãe falava que ela me amava muito e que ela amava muito meu irmão e que todos os dias da existência dela não havia um deles no qual ela não sofresse a ausência de nós, no qual ela não pedisse a Deus provisões para que fosse possível estar perto da gente. E o meu coração se alegrou muito, e isso aconteceu na minha infância, num momento assim em que eu realmente já acreditava que a minha mãe seria apenas uma pessoa que faria parte do meu contexto histórico, mas não alguém que eu pudesse um dia abraçar, conhecer, enfim. E Deus, ele foi muito misericordioso comigo. Alguns anos depois, o meu pai se casou com uma outra esposa. E na verdade eu a conheci primeiro do que ele, eu que apresentei os dois. E quando eu tinha 10 para 11 anos, isso.
E através dessa pessoa, dessa mulher que eu quero citar o nome aqui, quero deixar registrado, a minha mãe Detinha, que eu amo muito, que é o meu, eu costumo dizer assim, que é uma referência de vida para mim, a minha mãe que me criou, que me ensinou o que é amor de mãe, que me ensinou a amar minha mãe biológica, que me ensinou a perdoá-la, me ensinou a compreender que as razões que a levou a se separar do meu pai eram muito maiores do que eu poderia compreender naquele momento da minha infância, mas que um dia Deus ele me faria compreender tudo isso, e hoje eu sou muito grata a Deus porque realmente Ele fez isso acontecer. E os anos passaram, né? Toda a minha adolescência, vivendo e aprendendo com essa pessoa maravilhosa que eu amo muito. E Deus em todo o tempo guardando a minha vida, me protegendo, me cuidando, me livrando do mal. E aos 21 anos eu tive o privilégio, Deus reservou um dia assim muito especial. E eu tive o privilégio de não apenas conhecer a minha mãe, mas de a partir daí poder conviver com ela todos os dias. Conviver com ela todo o tempo, né? A minha mãe morava no Pará, e aí ela veio embora para a Bahia. E eu pude descobrir. Hoje, aos 38 anos, eu digo assim que todo dia eu descubro algo novo nela, né? Eu olho para ela às vezes assim, eu digo, nossa, eu não cresci perto dela, mas eu tenho muito da minha mãe. As manias, os trejeitos, assim, eu sou muito ela. É uma coisa assim extraordinária de Deus. E eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter trazido a minha mãe de volta. E eu sou muito abençoada nisso, né? E eu amo muito a minha mãe, amo as minhas mães, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, me deu a minha mãe biológica, minha mãe Adi, que eu amo muito. Mãe, você é maravilhosa. Minha mãe Adi, que é a minha mãe que me gerou, né? O ventre que Deus escolheu para me trazer à existência. A minha mãe Dete, que é a minha lindona, que eu amo muito. E aos 24 anos eu ganhei outra mãe, né? Eu ganhei a minha sogra maravilhosa, que Deus preparou do céu para minha vida. Então, que eu chamo de maninha, minha mãezinha, minha mãe Benedita, que é a mãe do meu esposo, que Deus assim escolheu para me amar, né? E ao longo desses anos, o Senhor ele tem me ensinado o porquê. Ele tem me feito entender gradativamente o porquê de toda aquela infância de angústia, de dor. E o Senhor havia me escolhido desde o ventre da minha mãe para algo extraordinário, para algo maior, que somente agora eu consigo começar a compreender, né? E eu quero compartilhar essa história com vocês, porque hoje nós vamos meditar juntos aqui numa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E é uma palavra para mães e para filhos. E eu quero hoje falar de um amor que excede o amor de mãe. Aleluia. Do amor do Senhor Jesus. Do amor de Deus por nós. Sabe? Desse amor que mesmo quando a mãe está longe, Ele continua nos alcançando. Desse amor que mesmo quando a gente falha, Ele continua nos cuidando, Ele continua se importando conosco. Desse amor que faz a gente ir além das nossas próprias expectativas. E desse amor que nos escolheu primeiro, porque o Senhor Jesus, Ele nos amou primeiro. E eu quero ler um texto que está aqui em Lucas, um texto muito conhecido que fala do filho pródigo. Um texto que está em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu. E essa história é bastante conhecida. E
Nós sabemos que o filho pródigo, ele pegou toda a herança que o pai deu para ele e foi embora. E ele simplesmente gastou tudo que o pai havia construído com muito esforço, né, com muito empenho. Ele gastou tudo. Ele simplesmente aniquilou, né, vamos dizer assim, toda a herança que o pai havia dado para ele e levou a nada tudo o que o pai havia construído com tanto esforço, né, com tanto trabalho. Ele não teve seriedade no que estava fazendo e não teve compromisso, se deixou ser levado, né, pelas futilidades da vida, pelas paixões desse mundo. E ele viu o momento em que tudo o que ele tinha em mãos foi consumido. E ele perdeu absolutamente tudo. E é desse momento aqui que eu quero falar. Porque muitas vezes, nós, assim como o filho pródigo, nós também tomamos decisões erradas, equivocadas. E nós nos afastamos da vontade de Deus, do propósito, né, que Deus, daquilo que Deus havia predestinado para nós. E isso faz com que a gente, claro, sofra consequências terríveis, porque nós decidimos a respeito de coisas, nós escolhemos, nós tomamos decisões continuadas, mas nós vivemos a consequência de cada decisão que a gente toma, né? De cada coisa que a gente escolhe, a gente vive a consequência. E não foi diferente com o filho pródigo. Chegou um momento em que ele perdeu tudo que tinha e ele se viu sem nenhuma perspectiva de existência. E ele estava, claro, acostumado a ter tudo, né? Porque o pai dele tinha tudo e oferecia do melhor para a vida dele. E ele se viu sem ter o que comer. E como ele se viu sem ter o que comer, ele foi em busca de emprego, de um meio de existir, né? De sobreviver. E todos sabem que ele foi trabalhar cuidando dos animais e ele chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. Imaginem que coisa terrível. Você que está habituado a sentar na mesa da sua casa, com a sua família, com seus pais, e de repente você não tem nenhuma perspectiva de nada, você não saber o que fazer. E você ter plena convicção que tudo aquilo que está acontecendo é fruto da sua desobediência, da sua negligência, da sua escolha. É terrível. E aquela situação fez ele trazer à memória o que havia acontecido no tempo em que ele vivia com o pai dele, na casa dos pais, né, com a sua família, de como o pai dele tratava os empregados, e ele se conscientizando daquilo, né? Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai eu, com certeza, vou ter uma condição melhor do que essa. Porque se eu estiver na casa do meu pai, ele vai cuidar de mim, nem que seja como ele faz com os empregados. E ele cuida bem dos empregados, então pelo menos eu vou ter o que comer, vou ter, né, onde dormir e eu vou ter uma vida mais digna. E ele decidiu voltar. Mas o problema é que quando a gente decide voltar, não é só o pai que está esperando a gente. Tem os irmãos, né? Tem a família, tem os vizinhos. E vai ter sempre alguém que não vai estar assim de braços abertos como o pai esperando. Vai ter sempre alguém que vai dizer que você voltou, mas você só voltou porque você perdeu. E você voltou humilhado, né? Angustiado. E alguém não vai querer ver o amor do pai por você. E muitas vezes, ainda que esse alguém não exista, a tua própria consciência ela vai te dizer que você não é digno desse retorno. E é aqui que eu quero falar com você. Você que está longe de casa, você que está longe da presença do Senhor Jesus, você que outrora estava vivendo na presença de Deus,
deixando ele cumprir os planos lindos e perfeitos dele, mas por alguma razão você decidiu se afastar da casa do Pai. E hoje, quando você pensa em voltar, a tua consciência ou a consciência acusadora, né? Ou muitas vezes o teu inimigo, ele traz à tua mente que você não é digno. Porque você está vivendo tudo isso em consequência das suas escolhas. E talvez você se sinta indigno de voltar para a casa do seu pai. Te falte forças. E você não consegue encarar as pessoas de frente. Porque você tem medo do julgamento que você vai sofrer. Você tem medo do que elas vão dizer ao teu respeito. De como elas vão te receber. E isso faz com que você permaneça ainda mais tempo longe do teu pai, longe da tua casa. E vivendo consequências ainda mais terríveis a respeito de tudo o que já tem te acontecido. E eu preciso te dizer que Jesus, ele te espera de braços abertos. Sabe, Jesus, ele, assim como o pai que recebeu o filho pródigo, ele quer você de volta, ele se preocupa, ele se importa. O Senhor, ele tem um amor tão grande, tão maravilhoso por você, que em vários textos na palavra ele vai dizer que ele está esperando você se arrepender. E há uma esperança, né? Há uma perspectiva melhor de vida para aqueles que reconhecem o erro que cometeu, que se arrepende, confessa sua culpa, seu pecado, sua falha, se arrepende e abandona, né, esse pecado. E eu quero compartilhar com você essa palavra linda do Senhor que está no livro de Isaías, no seu versículo 49 e o versículo 49, o verso 15 e o 16, que vai dizer assim: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, da criança que ainda amamenta, de maneira que ela não venha se compadecer dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esqueça, olha que palavra extraordinária, o Senhor diz: ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. É a forma de Deus dizer para você, mesmo que você pense assim, poxa, minha família não se importa comigo, meus pais, eu errei tanto, sabe, foi tão terrível aquilo que eu cometi, que nem meus pais querem me receber de volta. Eu tô pior que o filho pródigo, talvez você diga dessa maneira. E o Senhor, ele te diz assim nesse dia, nessa hora, que ele não se esquece de você. O versículo 16 ainda vai dizer assim: eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, não adianta, não importa a condição que você se encontra, Deus se importa com você. Deus, ele ama você. Ele quer te colocar num caminho novo, num trilho novo. Ele quer te fazer vivenciar novidades de vida. É isso que o Senhor tem para você, é isso que ele quer para você. E em Salmos 32, a palavra do Senhor vai dizer aqui ainda assim, dessa maneira. Olha que coisa linda, Deus. Deus é maravilhoso. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. E nesse mesmo salmo, nos versos 5 e 6, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes
a maldade do meu pecado. Pelo que, olha que coisa linda, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar-te. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Ou seja, se você decidir se arrepender, voltar, Deus ele quer te perdoar. E ele vai te perdoar porque ele te ama, porque ele quer, sabe, te dar uma nova oportunidade para você recomeçar. Assim como ele me deu uma oportunidade de conhecer a minha mãe, de construir um relacionamento com ela, de amá-la, sabe? De receber o amor dela e de não me conformar apenas com uma mãe de criação, mas de saber que eu também tenho uma mãe que me gerou e que me ama e que se importa comigo. O Senhor, ele quer fazer isso com você também. E para te provar que não é somente aquilo que eu estou te dizendo, não apenas as minhas palavras, é o que a palavra do Senhor diz. Eu quero acrescentar mais alguns textos e eu quero compartilhar com você aqui Salmos 4, o verso 3, que diz assim: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ou seja, querido, Ele vai te ouvir. Ele quer te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Sabe? Ainda que em Isaías 43, 25, a palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor, ele te diz dessa maneira: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia. Louvado seja Deus, o Deus de paz, que perdoa pecados, que nos purifica e que nos concede oportunidades. Deus de maravilha, poder e grande glória, é esse Deus que nós servimos. E ainda, aqui em Isaías 65, no seu versículo 24, a palavra do Senhor vai dizer desta maneira: e será que, ei meu Deus, eu fico tão feliz quando eu leio essa palavra. E será que antes que clamarem, eu responderei. Aleluia. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Imagine um Deus que te ouve antes de você falar, que atende ao teu clamor e que ainda diz assim, para você ter convicção do que Ele vai fazer na tua vida quando você se arrepender, quando você decidir se entregar à vontade do Senhor, perdoar, sabe? Perdoe seus pais, perdoe seus filhos, perdoe a sua família, se conceda o direito de seguir em paz, de vivenciar o amor do Senhor, de saber que esse amor é real, que Ele reservou para a tua vida. Isaías 43, 25, o Senhor Deus, ele vai dizer assim para você: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor, ele apaga e ele faz questão de esquecer, para você saber que a partir do momento em que você escolhe a Ele, que você se submete à vontade dEle, Ele te dá uma página em branco para você escrever uma nova história. É tudo novo, é tudo lindo, sabe? É uma nova história, é um novo momento para você viver. É uma novidade. É isso que o Senhor, Ele separa para a tua vida. E eu me sinto feliz em saber isso, que o Senhor perdoou os meus pecados, que o Senhor me ensinou a perdoar e a tirar de dentro do meu coração toda angústia, toda mágoa que existia, toda tristeza, e a me fazer entender o plano perfeito dele.
E aí, quando eu decidi viver o novo de Deus, entregar a Ele a minha vida, a minha história, Ele ainda me presenteou com outras mães. Eu posso dizer que eu sou uma filha bem-aventurada, porque o Senhor ainda me deu de presente as minhas mães de oração, que cuidam da minha vida espiritual, que me ajudam, né, a estar com o Senhor ali intimamente, crescendo, aprendendo todos os dias com Ele. E Ele ainda me deu a minha mãe Evani, a minha mãe Nice, minha mãe Joana, minha mãe Márcia, as minhas amigas lindas de oração, que estão comigo em todo tempo, sabe, me encorajando, que sempre tem uma palavra de vida para me fortalecer. A minha mãe Creuza, aleluia. Louvado seja Deus pela tua vida, minha mãe Keu, que eu carinhosamente chamo de minha mãe Keu. Que quando eu passei uma parte da minha juventude longe da presença de Deus, e ela não desistiu de mim, ela lutou pela minha vida, ela me buscava, não, vamos, você vai para a igreja comigo, e me levava, e cuidava, e me amava, e permaneceu ali cuidando de mim até o dia em que ela entendeu que aquela semente que havia sido plantada no meu ser já começara a frutificar e os planos do Senhor começaram a se cumprir. E eu quero louvar a Deus por isso, bendizer o nome do Senhor e dizer para você: perdoe, ame, viva tudo que o Senhor tem para você, porque hoje aos 38 anos eu sou mãe de 2 filhas lindas. E todos os dias, quando eu amo as minhas filhas, o Senhor traz à minha memória que eu não preciso sofrer por uma infância de angústia e dor, porque tudo que eu vivenciei estava me preparando para ser a mãe que eu sou hoje, para que eu pudesse amar incondicionalmente as minhas filhas, para que eu pudesse amar as filhas que o Senhor me deu para gerar no meu ventre, mas também os meus filhos espirituais que o Senhor tem me dado. E eu quero te convidar nessa hora a adorar o Senhor comigo, entendendo que todas as vezes que o Senhor, Ele te provar, é por amor. Não se desespere, guarda o teu coração, Jesus te ama, Jesus é contigo e Ele vai te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome. Te adoramos, Jesus. Guarde no seu coração esse louvor, essa palavra. E eu creio que Deus ele vai continuar falando com você. E você não vai se esquecer de que o Senhor tem propósitos extraordinários, que Ele deseja cumprir na tua vida, que Ele vai cumprir na tua família. E tudo pode ser novo e diferente. Porque independente de como tenha sido a tua história até aqui, você pode viver um novo, tá certo? Deus, Ele sempre vai fazer isso. Ele vai te buscar onde você estiver. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Te amamos, Jesus. Eu sei que podes questionar, não entender meu agir, mas se eu te provo é porque eu te amo. Saibas que nunca saio dos meus planos. Eu te escolhi antes do ventre da sua mãe. Eu te fiz promessas. Você pra mim vale mais do que ouro. Eu dei por ti meu sangue precioso. Não abro mão do que tu és pra mim, meu filho. Só quero te fazer feliz, te fazer feliz, te fazer feliz. É isso que o Senhor tem para você. Amém? Glória a Jesus.